Oi, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete é a Viviana e estamos aqui para uma aula de retomadas. A aula de hoje vamos retomar os assuntos sobre cátions e sobre ânions. Os nossos objetivos vão começar com você estar com o caderno em mãos, para poder fazer as anotações e as atividades. Corre lá e pega seu material. Não esquece de entrar no Classroom e confirmar a sua presença nessa aula. É muito importante. Junto com o link da presença, você também vai ter um link de atividades. Entre lá e resolva essa atividade, para você fixar tudo aquilo que a gente aprendeu na aula e para você também garantir uma nota. Se você não tem acesso aos aplicativos, por favor, vá até a escola, recolha suas atividades impressas e depois devolva elas realizadas à caneta, para a gente poder corrigir e te dar uma notinha depois e você também não ficar com falta. Outro objetivo que nós temos nessa aula é rever a estrutura de um íon. A gente já aprendeu sobre isso, mas vamos retomar esse assunto. Compreender as características de um cátion e de um ânion, que são os tipos de íons. E assimilar as propriedades desses íons com a distribuição eletrônica que a gente aprendeu na aula passada. Se você não lembra, volta na aula 30 e reassiste ela para você conseguir compreender os conteúdos. Lembram do átomo? Ele tem o núcleo, onde nós temos partículas com carga positiva, que são os prótons, e partículas sem carga, que são os nêutrons. Em volta do núcleo temos a eletrosfera, onde temos os elétrons, partículas com carga negativa. Alguns átomos, eles vão ter em sua forma fundamental quantidades de átomos, de prótons e elétrons na mesma quantidade. Então, por exemplo, aqui temos um átomo de lítio no seu estado fundamental. Ele vai ter 3 prótons e 3 nêutrons aqui no núcleo. Na eletrosfera, ele vai ter 3 elétrons. Se esse átomo receber mais um elétron na sua última camada, ele vai ficar com 3 prótons e 3 nêutrons no núcleo e 4 elétrons na eletrosfera. Então, ele vai ficar com uma carga negativa a mais. Isso vai fazer com que ele tenha uma eletronegatividade maior no caso de ser negativo. Então, a gente vai chamar ele de ânion. Lembram disso? Se acontecer o contrário, vamos supor que ele tenha lá a sua camada normalzinha, e aí ele perde um elétron. Ele vai ficar com 2 elétrons apenas. Esse daqui, vai sair. E aí ele vai se tornar um cátion. Para a gente ver se você está lembrando disso, tem uma atividade. O elemento químico magnésio tem um número atômico 12. É um micronutriente indispensável para a realização da fotossíntese, na forma de um íon magnésio com uma carga 2 positiva. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presente nesse magnésio são, respectivamente, letra A, 2 e 2, letra B, 2 e 10, letra C, 10 e 12, ou letra D, 12 e 10? Responde aí, eu já volto.
Voltamos então com a resposta dessa atividade, sendo a resposta correta a letra D. Por quê? Ele tem 12 prótons, então esse é o número atômico dele. Quando a gente tem a forma do íon com uma carga positiva, quer dizer que ele perdeu elétrons. Mas ele perde e fica com mais? Sim. No caso dos cátions, o sinal dele vai ser positivo. E aí, a quantidade de elétrons que ele perdeu. Nesse caso, ele perdeu só 2. Então, ele vai ter 10 elétrons. Vamos trabalhar mais com esses conceitos. Calma aí. Temos a teoria do octeto, que vai nos amparar em tudo que estamos analisando nesse caso. O objetivo dela é tornar moléculas estáveis. Vocês se lembram da última aula que eu comentei que os átomos precisam ter 8 elétrons na sua última camada? Alguns deles ficam estáveis apenas com 2 elétrons, mas alguns vão precisar de até 8. Se os átomos não tiverem 8 elétrons na sua última camada, eles precisam realizar ligações com outros elementos. O assunto das ligações nós vamos trabalhar nas próximas aulas, e aí vai ficar fácil de entender isso. A regra do octeto também diz que para formar substâncias precisamos que haja um equilíbrio. Para isso, alguém vai precisar perder enquanto o outro vai receber. Então, um átomo vai doar elétrons para que o outro receba e fique estável. E assim, os 2 átomos da substância vão se estabilizar. Tranquilo? Eu tenho aqui um átomo de carbono. O número atômico do carbono é 6. Isso quer dizer que na primeira camada dele, ele tem 2 elétrons e na próxima camada ele tem 4. Se um elemento tiver até 4 elétrons aqui na camada de valência, que é a última, ele tem uma tendência maior a perder esses elétrons. Ele vai doar com mais facilidade. É aquele pensamento assim, ah tá, eu tenho um pouquinho, mas eu te dou. Se ele tiver mais de 4 elétrons na camada de valência, ele vai ter tendência a receber. É como se ele já tivesse quase completo. E aí um amigo vem e ajuda ele. Então, lembrem dessa teoriazinha do octeto, que quando ele tiver menos, ele vai doar, e quando ele tiver mais, ele vai receber. Quando a gente tiver íons, vamos ter uma forma de representar eles. No caso de íons que perdem elétrons, eles sempre vão ficar com um sinalzinho positivo. Aqui eu tenho um elemento bário, que é um cátion de cálcio e um cátion de chumbo. Embaixo eu tenho os átomos que recebem elétrons, então eles ficam com mais carga negativa. Eles são chamados de ânions. Então eu tenho um ânion de iodo, um ânion de cloro e um ânion de oxigênio. Então toda vez que ele perder elétrons, ele fica com um sinal positivo. Toda vez que ele receber elétrons, ele fica com um sinal negativo. Um quiz para você. O símbolo para o íon cálcio Zn2+, indica que, número 1, ele é um cátion. Número 2, ele possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. Ou 3, ele ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Assinale a alternativa que indica as afirmações corretas. Na letra A, só a primeira é correta? Na letra B, só a segunda? Na letra C, só a terceira? E na letra D, a primeira e a segunda alternativas. Responde aí, a gente já volta para ver se você acertou.
aí, foi fácil? Foi, né? A resposta certa desse exercício é a letra A. Quando você observar um elemento que tenha um símbolo com um maisinho em cima, isso quer dizer que ele perdeu elétrons, então ele ficou positivo, chamando ele assim de cátion. Tranquilo. Para a gente reforçar esse conceito de cátion, nós temos aqui o magnésio, lá da outra atividade. O número atômico dele é 12. Se a gente fizer a distribuição no diagrama do Linus Pauling que a gente aprendeu na aula passada, nós temos o primeiro subnível, que é o S2, na primeira camada. Na segunda camada, nós vamos encher o nível S2 e o nível P6. E ele ainda vai ter 2 elétrons para a gente distribuir, que vão ficar na terceira camada. Copiando lá embaixo a distribuição que a gente fez, vai ficar visível que a camada de valência é a terceira e ela tem 2 elétrons. Quando a gente transforma ele num cátion e tira esses elétrons, ele vai perder essa outra camada e vai ficar igual aqui, ó, na outra distribuição. Então, ele vai ficar apenas com 10 elétrons e 12 prótons. Por isso, ele tem 2 cargas positivas a mais e a gente representa ele com um 2 mais lá em cima do símbolo. No caso do ânion, é o contrário. Eu vou fazer a distribuição normal do cloro, que é um elemento que tem o número atômico como 17. Então, no primeiro nível, eu distribuo o S2, no segundo nível, 2S2, o 2P6, no terceiro nível, eu distribuo o 3S2 e me restaram apenas 5 elétrons para colocar no nível P6, que agora é P5. Copiando aqui embaixo na linha, a gente consegue visualizar que a terceira camada inteira é a camada de valência. Então, eu pego esses 2 aqui, ó, o 3S2 e o 3P5. Como esse átomo ele tem 5 elétrons, ou melhor, 7 elétrons na camada de valência, ele está mais fácil de receber um. Para ele receber um, eu só completo na distribuição trocando o 5 pelo 6. E aí, quando eu faço isso, ele fica estável e ele se torna um ânion, um cloro menos 1. Ok? Aqui eu tenho o exemplo do ferro da aula passada. Nós fizemos a distribuição dele, nós descobrimos que ele tem 4 camadas eletrônicas. Fazendo essa distribuição aqui embaixo, ó, a gente consegue ver que ele preenche o nível 1, S2, o 2S2 e o 2P6, o 3S2, o 3P6 e o 3D10. E aí a gente volta para o 4S2. Lembram do desenho que a gente fez na aula passada? Para você entender melhor isso aqui, essas camadas eletrônicas, elas não são totalmente circulares. Elas têm formas elípticas. E aí o elétron ele é livre, ele consegue ir de uma órbita para outra. E aí por isso que acontece da gente distribuir 3S2, 3P6, 4S2 e daí voltar para 3D, que nesse caso vai ser 3D6. Quando esse átomo ele se torna um íon, ele vai ter 2 elétrons na camada de valência e eu posso, por exemplo, tirar esses 2 elétrons. E aí eu vou deixar ele com uma carga positiva maior. No caso, o subnível mais energético do ferro é o 3D6, mas a camada de valência continua sendo a 4S2. Vamos lá ver se você conseguiu entender. Com base na distribuição do ferro, que acabamos de ver, como podemos transformá-lo no cátion de ferro 2+? Faz a distribuição e tenta distribuir aí que eu já volto.
Voltei para te ajudar. Lembra que tem que fazer isso aqui sorrindo, senão não dá certo? Então vamos lá, sorrindo, vamos resolver a atividade. Vamos fazer primeiro a distribuição. O 1S2 é o primeiro nível, depois vamos para o 2S2, 2P6, seguindo a flechinha 3S2, voltando lá em cima 3P6, 4S2 e o último sendo o 3D6. Essa é a distribuição normal do ferro. Copiando aqui embaixo, vai ficar fácil de visualizar qual é a camada de valência, que vai ser de lá que a gente vai tirar esses elétrons que vão ser retirados do elemento. Nesse caso, a camada de valência é 4S2. Então, nós retiramos eles e copiamos de novo, ó. E aí nós temos a nova distribuição eletrônica do cátion de ferro, que tem um íon positivo. Aqui, ó, eu tenho uma tabela para vocês entenderem a nomenclatura dos íons quando a gente estiver falando. Quando ele pertencer às famílias 1, 2, 3 até a 8, ele vai ter tendência a ter elétrons na camada de valência. Então, se ele for da família 1, ele vai ter um elétron. A tendência dele vai ser de perder esse elétron para outro elemento. Quando a gente for fazer a ligação e ele ficar com aquele númerozinho lá em cima, a gente pode chamar ele de monovalente. Então, por exemplo, o cloro que a gente viu era um cloro monovalente. Quando ele é da família 2A, ele tem só 2 elétrons na camada de valência, o que faz com que ele perca esses 2 elétrons mais fácil e a gente pode chamar ele de bivalente. Se ele é da família 3A, ele vai ter 3 elétrons na última camada, ele tem tendência a perder esses 3 elétrons e aí a gente vai chamar ele de trivalente. No caso da família do carbono, eles vão ter 4 elétrons na última camada. E aí eles vão compartilhar seus elétrons. Olha que legal, eles não perdem nem recebem, eles compartilham. E aí a gente chama eles de tetravalentes. A partir daí, as outras famílias, todas vão ter tendência a ganhar elétrons. No caso da família 5A, que tem 5, eles têm tendência de ganhar mais 3. E a gente chama ele de trivalente. No caso da família 6, que tem 6 elétrons, ele tem tendência de ganhar 2. Então, a gente chama ele de bivalente também. Na família 7A, eles têm 7 na última camada e tem tendência de ganhar mais um elétron. Então, a gente também chama ele de monovalente. E os da 8A, que são os gases nobres, eles já estão estáveis. Então, eles não fazem ligação. Qual que é a diferença, então, de um monovalente da família 1 para um monovalente da família 7? Todos aqueles que ganharem elétrons, eles vão ficar com mais carga negativa. Então, eles vão ser monovalentes, bivalentes e trivalentes negativos. Os da família 1, 2 e 3, eles vão perder elétron. Então, eles vão ficar com mais carga positiva. Então, eles vão ser mono, bi e trivalentes positivos. Fácil, né? Se você quiser, depois copia essa tabelinha no caderno. Aí você consegue se localizar melhor. Vamos para um exercício. Observe os íons abaixo e diga se ele é um cátion ou um ânion. E se ele é monovalente, bivalente ou trivalente. Nós temos aqui na primeira alternativa o cálcio, na letra B o oxigênio, na letra C o alumínio, na letra D o cloro, na E o nitrogênio e na F o sódio. Eu sei que você consegue, faz lá e a gente já volta para responder.
Voltamos com essa resolução super simples e eu tenho aqui as respostas para vocês. Na letra A, eu tenho um cálcio e ele tinha um maisinho aqui e um 2. Ele é um cátion bivalente, porque ele perdeu 2 elétrons. O oxigênio é um ânion bivalente, porque ele recebeu 2 elétrons. Na letra C, o alumínio, ele é um cátion trivalente, porque ele perdeu 3 elétrons. Na letra D, o cloro, ele é um ânion monovalente, porque ele recebeu mais um elétron. Na letra D e, nós temos o nitrogênio, que é um ânion trivalente, ou seja, ele recebeu 3 elétrons. E na última alternativa, o sódio, ele é um cátion monovalente, porque ele doou o seu elétron. Então, para ficar fácil, aqui, ó, voltando na nossa tabelinha, se vocês olharem aqui, ó, os da família 1, 2 e 3, geralmente serão os cátions. E os da família 5, 6 e 7, geralmente serão os ânions. E aí a gente consegue facilitar o nosso aprendizado. Para isso, agora vamos voltar na distribuição eletrônica e fazer mais uma atividade. Das configurações eletrônicas fornecidas a seguir, qual delas corresponde à do cátion do elemento cálcio, que tem um cálcio bivalente? Faça a distribuição eletrônica em seu caderno para descobrir se é a letra A ou se é a letra B. E nós voltamos daqui a pouquinho com a resposta.
E aí, você conseguiu fazer a distribuição sozinho? Eu acho que sim. Se você não conseguiu, é porque você não sorriu. Tem que sorrir para conseguir. Vamos fazer aqui, ó, a distribuição. Primeiro, nós temos o cátion do elemento cálcio, que tem número atômico igual a 20. Então, a gente vai começar no primeiro nível, que é o nível 1s2. O próximo nível é o nível 2s2. Seguindo a flechinha, vai ser o 2p6. Se a gente seguir na diagonal, vai dar no 3s2. Voltando lá em cima, vai ser 3p6. E terminando na camada de valência, que vai ser o 4s2. Fazendo essa distribuição, a gente pode tirar os elétrons que ele perdeu para se tornar um cátion. Nesse caso, ele é um cátion bivalente, quer dizer que ele perdeu 2. Então, nós vamos retirar essa última camada, que é a camada de valência. Sendo assim, ele vai ficar com essa configuração. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que é a alternativa B, a correta. Fácil, só tem que treinar um pouquinho. Lembrem que o cátion, ele perdeu seus elétrons, ele estava positivo, então ele podia doar seus elétrons para os amigos. O ânion, ele precisava de mais carga negativa porque ele estava devendo. Então, se você ajuda quem está devendo, você dá mais coisas para ele, você deu mais elétrons para ele. Por isso, ele ficou com mais carga negativa. Na aula de hoje, nós revemos que os íons são átomos eletricamente carregados que receberam ou perderam elétrons. Quando ele recebe elétron, ele se chama ânion. Quando ele perde elétron, ele se chama cátion. Quando ele se chama cátion, ele fica com carga positiva maior. Quando ele se chama ânion, ele fica com uma carga negativa maior. E aí os cátions e os ânions podem ser monovalentes, bivalentes ou trivalentes, de acordo com a quantidade de elétrons que ele perde ou recebe. Para que um elemento se torne um íon, os elétrons vão sair ou entrar em sua camada de valência. A gente sempre vai tirar da última camada. Se você tirou da última camada e ele ainda tem que perder, porque no númerozinho dele lá do bivalente, trivalente, está dizendo que ele tem que perder mais um, você vai tirar da última camada sempre voltando para as outras camadas, ok? Mantenha uma rotina de estudos, se alimente bem, se hidrate, mantenha-se se exercitando e pense como um próton, sempre positivo. Obrigado por mais uma aula de vocês. Keep safe, ou seja, se cuidem e a gente se vê na próxima aula.